Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus que se encontra nesse ambiente possa também estar em nossos corações. E para a nossa prece inicial, nós convidamos a nossa irmã Simone. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus possa estar conosco. E a nossa leitura do livro Viajor, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na sua lição 18. Deus estar contigo. Não obstante exclamares muitas vezes desconsoladamente, como me sinto só. Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo, porque através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda parte, numa torrente de harmonias benditas. A sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te prodigaliza incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças que Deus é o amor sem limites. Enquanto maldizes o sofrimento, algumas vezes, lamentando o teu dia atual, que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela envolve-te de esperança, com cintilações e sorrisos, o sol te dá saúde, a terra te oferta inumeráveis tesouros. É a bondade inexcedível do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas estas coisas e jamais te enfraqueças, porque Deus encontra-se em toda a parte e ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segredar-te sem palavras. Deus está contigo. Estamos então elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por a oportunidade de aqui estarmos, Senhor, para mais um estudo da noite. Te pedimos, Senhor, que envolva a todos nós, que possamos receber essas palavras com gratidão, com o coração receptivo, e que o nosso irmão, Senhor, que fará o trabalho da noite, possa ser envolvido pela espiritualidade para que traga para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Agora teremos um momento de arte espírita, que vai ser um monólogo intitulado Cuidar da Fé. A fé é luz pequenina que Deus coloca no coração, como a chama que ilumina a nossa vida na imensidão. Mas a fé também precisa de carinho e atenção, como a planta que precisa de cuidado e proteção. Cuidar da fé é fazer prece, é confiar no Criador, mesmo quando a dor aparece no caminho do amor. É estudar, é ter bondade, é servir com alegria, é plantar fraternidade em cada novo dia. Quando a fé é bem cuidada, nunca deixe o coração só, pois sentimos na jornada que Deus caminha ao nosso redor. E assim, a alma segue
forte, sem medo da escuridão, pois quem cuida bem da fé leva a Deus no coração. Nós agradecemos a equipe de arte. Chegamos no momento, então, do nosso estudo da noite, que hoje está a cargo do nosso irmão Alexandre Machado, aqui mesmo da nossa instituição, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E nós estamos continuando o segundo mês do nosso projeto educativo doutrinário PET, a fé ativa construindo uma nova era, ano 2, e hoje o tema será os cuidados da fé. Vibremos com o nosso irmão. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações. Como nosso irmão Marcos já disse, o nosso tema de hoje, sobre o qual vamos refletir, intitula-se Os Cuidados da Fé. E esse tema foi retirado deste livro, Quem é o Cristo?, psicografado pelo nosso irmão José Raul Teixeira, pelo espírito Francisco de Paula Vitor, que, quando encarnado, era mais conhecido por Padre Vitor, que foi um padre mineiro que viveu entre os séculos 19 e 20 e se caracterizava por ser uma alma humilde, generosa, bondosa, caridosa, e que, inclusive, há alguns anos foi beatificado pela Igreja Católica. E aí nós temos justamente o capítulo 7 dessa obra, intitula-se Os Cuidados da Fé. Então, o tema foi retirado desse capítulo e nós vamos trabalhar justamente essa mensagem, esse texto que é bastante profunda. E a partir do próprio título, né, Os Cuidados da Fé, nós vamos ter aí um alerta que esse irmão nos traz quanto a situações relativas à fé, sobretudo a fé religiosa, e que exigem justamente cuidado, atenção da nossa parte. E aí nós vamos entender melhor com o texto, né, as várias situações que ele nos apresenta. E ele inicia o texto fazendo uma citação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5, quando Jesus fala: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando nós vamos pegar lá na Bíblia, né, olhar essa parte, para entender melhor o contexto, isso daí que Jesus fala é uma resposta de Jesus aos seus discípulos ao ser questionado sobre a vinda dele e o chamado fim do mundo. E aí ele dá essa resposta. E nós precisamos ampliar nossa visão do que seja esse fim do mundo, né? Dentro da perspectiva espírita, nós entendemos essa ideia do fim do mundo como uma metáfora que representa, na verdade, uma transformação, uma mudança evolutiva do nosso planeta. E aí, mais para frente, durante o texto, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre essa questão. E aí ele inicia, né, ele vai desdobrando isso daí, dizendo: nenhuma época melhor para o assanhamento, quer dizer, o agravamento da loucura. E nós vemos que, embora esse livro, né, ele seja do século XX, de 1998, mas vemos o quanto está extremamente atual, né? Porque nós vemos o quanto na atualidade a sociedade, né, a humanidade de um modo geral, enfrenta diversos e sérios problemas de saúde mental, com destaque para a depressão, a ansiedade, que não é à toa são consideradas o mal do século XXI. Então, realmente, isso que ele coloca tem bastante propriedade, né? A gente vê cada vez mais a sociedade, né, adoecendo no aspecto
mental, psicológico, emocional. Nenhum período mais propício para o comércio das coisas mais santas. Propício, adequado, favorável. E coisas santas aí no sentido de coisas sagradas. E nós vemos realmente, na atualidade, em muitas situações, a exploração da fé alheia, da fé das pessoas, da fé dos outros, de uma forma, muitas vezes, extremamente antiética e imoral, de se aproveitar realmente da boa-fé alheia, da boa-fé de certas pessoas para ludibriá-las, enganá-las, manipulá-las, explorá-las, enfim, tirar proveito ou vantagem disso. E, junto a isso, nós vemos diferentes situações de comércio com coisas religiosas. Muitas vezes utilizando-se o nome da religião como um pretexto para comercializar certas coisas. E, novamente, como falamos, para tirar vantagem, lucro disso daí. E é muito triste, quando a gente percebe a religião sendo utilizado, o nome de Deus, de Jesus, sendo utilizados como realmente um pretexto para interesses escusos, mesquinhos ou de natureza meramente material, de natureza inferior. E ele prossegue: nenhuma ocasião mais ajustada à exploração da ignorância e da tolice alheias, dos outros, de parte dos enganadores. Outra coisa também extremamente atual, porque nós vemos, percebemos, e às vezes, ao vermos notícias, enfim, ou reportagens, nós vemos o aumento cada vez maior do número de golpes. Golpes que são aplicados, golpes cada vez mais sofisticados. É a inteligência sendo utilizada a serviço do mal, porque são golpes, às vezes, muito bem elaborados, que realmente denotam, indicam, expressam inteligência da parte dos golpistas. Não há como negar isso. Só que é uma inteligência, infelizmente, voltada para o mal, sendo utilizada para o mal, para enganar as pessoas. Mais uma vez, se aproveitando da boa-fé, da ingenuidade, da inocência das pessoas. Inclusive, golpes virtuais. Nós vivemos numa era aí digital, virtual, através do uso da internet, e se aproveita, e de redes sociais, enfim. Então, muitos golpistas têm se aproveitado justamente disso, das ferramentas tecnológicas, desse mundo digital, para aplicarem seus golpes, ludibriando, enganando as pessoas. E, conforme nós colocamos anteriormente, às vezes utilizando a religião como um pretexto, como uma isca, como uma armadilha para que as pessoas baixem a sua guarda e acabem, quando vê, se deixaram levar por esses golpes, por esses enganadores, como ele coloca aqui. Esses tempos do mundo são tempos de reforma, tempos em que não ficará pedra sobre pedra, para aproveitarmos a expressão do Nazareno. Essa expressão, não ficará pedra sobre pedra, que é uma expressão que Jesus coloca nesse mesmo contexto da citação que nós fizemos, que na verdade Francisco de Paula Vitor faz no início do capítulo, da mensagem, é uma profecia bíblica de Jesus sobre a total destruição do templo de Jerusalém, e que realmente vem acontecer por volta do ano 70, depois de Cristo. Mas nós precisamos entender, ir além da palavra, da letra, não levando ao pé da letra, mas indo além, entendendo como uma metáfora, também como uma linguagem simbólica,
como as palavras de Jesus em geral, o seu evangelho de um modo geral, e que simboliza o fim de um tempo, né? A ruína de construções humanas sem Deus, sem estar baseadas em Deus, nas suas leis. Então, ocorreu no sentido literal, material da coisa, porque realmente o templo, né, de Jerusalém foi destruído lá por volta do ano 70, né, depois de Cristo, pelos romanos, mas tem esse lado simbólico que nós precisamos também entender, né? Como diz uma música, né, A Caminho da Luz, todas as coisas humanas passarão, modificarão. Então, faz parte do próprio processo, né? E principalmente quando são coisas que não são apoiadas nas leis divinas, que são leis sólidas, firmes e verdadeiras. E aí ele continua: as pessoas estão muito confusas, sem rumo, carregando na mente 1000 fantasias acerca da própria salvação, quer dizer, sobre a própria salvação e das coisas espirituais e seus processamentos. Então, ele mostra, né, e a gente vê, né, por aí, muita gente perdida, iludida sobre os meios para alcançar a sua salvação. E aí nós precisamos entender o que seria essa salvação, porque esse sentido de salvação, ele pode ser visto, interpretado de várias maneiras, né? E precisamos trazer aqui a visão espírita. Para nós, né, essa coisa da salvação, né, não é algo ligado a coisas externas, coisas exteriores, como, enfim, é colocado por muitas pessoas, por diferentes crenças, doutrinas que nós respeitamos e temos que respeitar, mas que não é a visão, né, que a doutrina espírita nos traz, nos mostra. Mas o Espiritismo nos ajuda a ver essa coisa da salvação como libertação, a questão da evolução espiritual, através da nossa reforma íntima, da nossa autotransformação moral, que precisa ser realizada à base do esforço, através da vivência do amor e da prática da caridade. E aí nós nos lembramos que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora da verdade, da caridade. Então a coisa fica mais complicada. Não é tão fácil, né, quanto algumas pessoas acreditam que seja essa salvação no sentido mais externo, que é mais fácil, né? Quando é algo externo, né? Eu sigo certos preceitos, faço certos rituais e, enfim, estou salvo, né? É algo muito mais além, abrangente e profundo. Há criaturas que sonham com um céu fácil, um céu geográfico, cujos ingressos sejam comprados com espórtulas. Espórtulas são donativos, contribuições financeiras, que garantem acesso tranquilo à direita do Altíssimo, à direita de Deus. E aí, mais uma vez, vem o Espiritismo desfazer essa ideia dessa coisa externa, exterior, né? Nos mostrando que céu e inferno não são locais geográficos, mas sim são estados da alma, são condições íntimas, estados realmente interiores, né? E estados de consciência. E, nesse caso, esse céu ou inferno, eles vão sendo construídos interiormente a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, enquanto algumas pessoas aguardam
a morte, a desencarnação, né, para ver se vão para o céu, vão para o inferno. Nós já temos uma visão, né, mais abrangente nesse sentido de que esse céu, esse inferno, eles começam aqui mesmo na Terra, enquanto encarnados, dependendo de como estejamos vivendo a nossa vida. Podemos estar vivendo um verdadeiro céu, um paraíso ou um verdadeiro inferno, dependendo das nossas ações e as consequências delas. E, mais uma vez, a gente lembra o lema do Espiritismo, do fora da caridade não há salvação. Lembrando que a caridade é o amor em ação, em movimento. Então é isso que vai fazer realmente toda a diferença. É como diz, né, o apóstolo Tiago em sua epístola, né, capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é morta. Então, é preciso aliar a fé, a teoria, ao estudo, que são importantes, à prática, à vivência, à ação no bem, efetiva. Outras criaturas existem que almejam o reino celestial à custa de louvaminhas. Louvaminhas são elogios excessivos, louvores exagerados, né? De choros teatrais e palavras de ordem. Palavras de ordem seriam palavras-chave, seguidas ao pé da letra. E aí, quando nós estudando, né, nós nos lembramos de uma colocação de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, quando ele diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, de Deus. Justamente Jesus deixa claro aqui que não é a exteriorização verbal, aquilo que a gente vem a dizer, a nossa afetação nas palavras, o nosso exagero, que vão determinar justamente e garantir esse, entre aspas, lugarzinho no céu, que nós compreendemos como uma situação espiritual melhor, mais favorável após a desencarnação. Mas se nós estamos efetivamente cumprindo, realizando a vontade de Deus enquanto aqui encarnados na Terra. Muitas criaturas ainda esperam por um paraíso, onde anjos alados, quer dizer, com asas, façam soar, tocar, suas trompas, que são espécies de trombetas, né, instrumentos de sopro, e seus alaúdes, que são instrumentos de corda, né, de origem árabe, em redor das farturas e regalias, privilégios materiais que já tiveram seu começo e gozo, proveito, no solo planetário, aqui na Terra. Céu de vaidades, onde as polpudas, quer dizer, as grandes ofertas feitas aos representantes assalariados, que recebem salário da crença, da religião, ou seus nomes de família recitados durante cantilenas, que seriam cantos arrastados, monótonos, repetitivos, e homilias, pregações religiosas, seriam suficientes para abrir-lhes as portas do reino da paz. Então, nesse trecho, Francisco de Paula, ele nos alerta, nos chama a atenção para uma visão equivocada, né, que muitas pessoas têm do que seria o paraíso, né, o chamado paraíso. Né, achando que é um local que vai encontrar lá os anjinhos tocando harpa, comendo vinha, com descanso eterno, né, ociosidade total. O que não combina com Deus, já que Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, paraíso de ociosidade eterna não combina. Não faz sentido. Não combina com a lei de trabalho, que é uma das leis morais, está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais.
Então, portanto, é uma lei divina. Então, a gente vê essa visão equivocada do que seria esse paraíso e também do que é necessário para alcançá-lo. Novamente, o ser humano levando para o lado de coisas exteriores, achando que é fácil, né? Porque aí seria fácil a gente conquistar esse paraíso através de coisas exteriores, através de ofertas, né? Materiais, financeiras. Ah, mas eu dou a minha contribuição, né? Eu dou a minha colaboração financeira, poxa, todo mês para determinada instituição religiosa, então... E aí a gente lembra, né, quando a gente estuda em história, lá atrás, né, na Idade Média, a venda das indulgências, do perdão divino, a compra dos pedacinhos do céu. Passado o tempo, passados séculos, infelizmente ainda temos muito, né, dessa visão hoje em dia por aí. Mas o Espiritismo vem ampliar nossos horizontes, mostrando que não é dessa forma. São irmãos da travessia humana, iludidos pela boa-fé irrefletida, quer dizer, sem pensar, ou pela ignorância piedosa, devota, ou mesmo pela presunção de excepcionalidade, que é o julgar-se excepcional, fora do comum. Como dizia o próprio Raul Teixeira, né, sentir-se a última Coca-Cola do deserto. Já imaginaram a última Coca-Cola no deserto? É o máximo. Muita gente se sentindo assim por aí. Que seguem acreditando que o Criador, Deus, os ama e prefere mais que aos demais filhos que respiram em outros núcleos e filosofias de fé, ou seja, que são de outras religiões, ou que ainda não se vinculam a nenhuma escola teológica, não tem nenhuma doutrina religiosa, não tem religião, ou às vezes nem acreditam em Deus. E aí, por esse simples fato, determinadas pessoas se sentem superiores a essas outras. Então, ele nos alerta, né, nos chama a atenção para isso, né, de alguns religiosos, o fato de alguns religiosos se considerarem eleitos de Deus e, portanto, os únicos que serão salvos. Nós temos, né, determinados irmãos que colocam mesmo que eles são filhos de Deus. Os demais são criaturas, meramente criaturas. Deixam bem clara essa diferença. E aí, nós precisamos refletir sobre esse tipo de atitude, de mentalidade, fruto do orgulho. Vemos aí orgulho, arrogância, prepotência, vaidade, e que, em vez de nos aproximar de Deus, acaba nos afastando, né? As pessoas não percebem que esse tipo de mentalidade não pode agradar a Deus de forma alguma. Se a gente, né, conhece um pouco, né, da natureza de Deus, e no Espiritismo a gente estuda os atributos de Deus, né, tá lá no Livro dos Espíritos, está na Gênese, né, de Allan Kardec, a gente vê que isso não pode agradar a Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, uma parte que fala sobre orgulho e humildade, uma mensagem que diz que o orgulho afasta as criaturas de Deus e a humildade os aproxima. Então esse tipo de atitude arrogante só vai afastar, mas se acham íntimos de Deus. E aí nós precisamos tomar o cuidado para não entrar também nesse clima, nessa onda, nesse tipo de mentalidade de pensamento. Porque nós podemos, né, escorregar nesse sentido também, de acharmos que, porque somos espíritas, e aí nos achamos detentores da verdade e nos sentimos superiores, de repente, aos outros por conta disso. De, às vezes, termos uma visão mais abrangente, mais ampla de determinadas coisas. Isso não pode ser motivo de orgulho ou vaidade, mas sim de responsabilidade, meramente. E
O Espiritismo nos mostra isso, né? De que nós, na verdade, somos todos filhos de Deus. Todos. E que Ele nos ama igualmente, indistintamente. E que somos todos irmãos. Quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não. E aí nós precisamos lembrar disso, principalmente em relação àquelas pessoas que pensam, agem diferente de nós. Aquele que é de outra doutrina religiosa é meu irmão. Aquele que tem uma orientação sexual diferente da minha é meu irmão. Aquele que tem uma visão ideológica, política diferente da minha é meu irmão. Porque a humanidade, a sociedade está esquecendo muito disso. E isso pode nos custar bastante caro. Em termos da nossa evolução. Tais almas, portadoras dessas percepções limitadas do amor divino, do amor de Deus, têm tudo para sofrer engodos, quer dizer, enganos, ilusões, que as farão caminhar de frustração em frustração, até o grande dia do indispensável despertamento. Então, há pessoas, né, às vezes limitadas, iludidas, e que muitas vezes só despertam após se decepcionarem. Precisam, às vezes, passarem por certas situações, né, que dão aquela sacudidela para, preciso acordar para a vida. As coisas não são bem assim. Eu preciso rever meus valores. Precisamos tomar muito cuidado com as verdades absolutas. Elas são um perigo tremendo. Porque fazem, muitas vezes, nos sentirmos donos da verdade. E aí nos colocamos num patamar superior. E aí tem aquele ditado popular antigo, conhecido, que quanto maior altura, maior a queda. Mas cedo ou mais tarde, a gente vai cair em si, vai perceber que não éramos tudo aquilo que imaginávamos. E aí vem a desilusão. Mas junto com ela, o despertamento. Perceber o quanto ainda temos que caminhar, que progredir, que melhorar, que evoluir, que aprender, que crescer. Acreditam em tudo o que se lhes diga sem qualquer reflexão que as leve ao discernimento, quer dizer, ao bom senso, né? A capacidade de compreender situações. Então, esse trecho mostra, né, aquelas pessoas excessivamente crédulas, ingênuas, né, que creem em qualquer coisa, sem se questionarem, sem raciocinarem em cima daquilo, né? Enfim. E com isso acabam sendo facilmente enganadas, iludidas, ludibriadas, manipuladas. Então é preciso realmente tomarmos, né, bastante cuidado com isso. Admitem propostas, aí é como se fosse uma continuação, né? Admitem propostas as mais estranhas e infundadas, quer dizer, sem fundamentos, como tendo partido de Jesus, sem nenhuma análise cuidadosa. Então, as pessoas que aceitam certas ideias, né, incoerentes, mas como sendo ideias, propostas, orientações, ensinamentos de Jesus que estão no seu Evangelho, ou daqueles que lhes foram discípulos, apóstolos, enfim. Sem pararem para pensar, para raciocinar, para perceber que aquilo dali não combina com Jesus, não combina com quem se diz seu seguidor. Às vezes é só uma questão de parar para pensar, né, para raciocinar. E o Espiritismo, né, ele nos ajuda nesse sentido, porque é a questão de passar pelo crivo, pelo filtro da razão.
Já dizia Paulo de Tarso: vê tudo e retém o que é bom. Tem que filtrar, tem que peneirar. Só que às vezes a gente se deixa enganar facilmente pelas coisas. E a gente, né, no meio espírita não está alheio a isso, imune a isso. Principalmente com a questão da internet e das redes sociais. Porque com certeza muitos de nós já devemos ter recebido diversas mensagens, né, pela internet, né, através de diferentes redes sociais, dizendo, né, serem de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de André Luiz, mas cujo conteúdo nada tem a ver com esses companheiros. Seria uma afronta dizer que são deles. Porque às vezes são ideias totalmente contrárias ao que eles pregaram, exemplificaram, vivenciaram. Só que às vezes a gente não se dá nem ao trabalho de ler. A gente recebe a mensagem, olha embaixo, Bezerra de Menezes, passa adiante. E com isso nós fazemos um desserviço à doutrina espírita, propagando inverdades. Vamos lembrar que no livro dos Médiuns, o espírito Erasto diz que é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque aquilo que é verdade vai se mostrar e se firmar como verdade mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. Mas quando a gente aceita uma mentira como verdade, pior, propaga para desfazer, é muito difícil. São como penas jogadas ao vento, que se espalham e depois você não consegue mais recolher todas elas. Tanto creem que o próprio Deus, em carne e ossos, quanto Maria, a mãe augusta, venerável, sagrada de Jesus, venham à terra conversar insânias, quer dizer, futilidades, com alguns pouquíssimos eleitos, como creem que Satanás, idealizado para perturbar e corromper, quer dizer, perverter, estragar, com poderes semelhantes aos de Deus, esteja solta no mundo, destruindo a humanidade, a revelia, quer dizer, sem o conhecimento e ou o consentimento de qualquer providência do Altíssimo, ou seja, de Deus. E aí nós precisamos analisar esse trecho, essa visão, né, à luz da doutrina espírita. Primeiro, entendendo que Deus e Jesus são seres diferentes. Na visão, na perspectiva espírita, nós entendemos como seres diferentes. Jesus, assim como nós, é um filho de Deus. É um espírito que foi criado por Deus simples e ignorante. Passou por diversas existências e chegou à perfeição, à condição de espírito puro. É um espírito crístico. Perfeição num grau que a gente nem imagina. E Deus é Deus. É o Criador de tudo. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, como define o Livro dos Espíritos. Então, é a primeira coisa. Além disso, entendermos que, diferente do que muitos pensam, né, que ele cita aqui, Deus, Jesus e Maria, eles não estão à disposição de ditos preferidos e escolhidos, daqueles que se acham, né, dessa forma, para besteiras. Eles não têm tempo para isso, tem muito o que fazer. E em relação a essa questão, né, do dito Satanás, cujo termo significa adversário, né, do hebraico, nós precisamos trazer a visão espírita sobre essa questão dos demônios. Demônio que vem do grego daimon, que significa gênio originalmente, e que originalmente podia ser bom ou mal. Era neutro. Mas que com o tempo, né, passando por diferentes culturas aí, e ideologias, enfim, ganhou essa conotação de seres
voltados para o mal, totalmente maus. E a doutrina espírita nos mostra que isso não é possível. Primeiro, Deus não criaria nenhum ser mau. Ah, não, mas se tornaram depois. Né? Aí tem aquela doutrina dos anjos decaídos, né? Não, anjos que se revoltaram contra Deus. Mas espera aí, se era anjo, e a gente entende anjos como espíritos já puros, perfeitos, como é que decaiu? Qual a coerência? Qual o sentido disso? Não faz sentido. Então nós entendemos como espíritos que ainda estão numa condição de se voltarem para o mal, mas sabemos que isso é transitório, é temporário, que a lei é de progresso. Então nenhum ser ficará eternamente no mal. E que não existe condenação eterna, porque caso contrário, Deus não seria infinitamente justo, bom e misericordioso, e portanto não seria Deus, como Kardec argumenta no Livro dos Espíritos e na Gênesis, quando fala dos atributos de Deus. São tempos de muita ilusão. Paralelamente, são tempos definidores. Tempos difíceis, que não obstante, quer dizer, apesar disso, logo passarão. Então esse trecho nos faz lembrar do que nós comentamos logo no início, né? E aí vamos comentar um pouco mais dessa fase de transição evolutiva por que passa a Terra, que está gradativamente deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E nesse sentido é que devemos entender o fim do mundo. O fim do mundo ocorrerá, do mundo como conhecemos. Graças a Deus por isso. Esse mundo de preconceito, de miséria, de guerras, isso, graças a Deus, vai terminar. Mas, para isso, precisamos dar a nossa cota de colaboração. Precisamos fazer a parte que nos cabe. E ele coloca aqui, então, né, que nesse período de transição evolutiva do planeta, né, a gente percebe isso, o mal está no seu auge. E por isso dá a falsa impressão de que o mal está vitorioso, de que as coisas estão piorando, mas isso é só aparente. É como quando fazemos uma obra em casa, que fica aquele caos, mas que quando termina, nós vemos o resultado e tudo fica infinitamente melhor. Então, o planeta está em reforma, estamos em obras. Então, aparentemente, está tudo um caos, as coisas aparentemente estão piores, o mal, mas é preciso que o mal realmente chegue no seu ponto máximo, culminante, para que sintamos a necessidade do bem, como é dada essa informação no Livro dos Espíritos. É uma necessidade, para a gente sentir a necessidade do bem. E ele coloca aqui que tempos de ilusão, e a gente já comentou e vimos várias situações de ilusão, das pessoas se iludindo por várias coisas e das mais diversas formas, né? Mas ao mesmo tempo ele nos chama a atenção de que é um tempo de definição espiritual, definição de valores. É a separação do joio e do trigo de que fala o Evangelho. De definição, de escolha de cada um. Que caminho iremos tomar, que caminho iremos seguir. O pensamento luminar, quer dizer, luminoso de Jesus Cristo, nos premia com o ensino de que o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque está no âmago, no íntimo das criaturas. Então, lembrando, né, como Jesus nos ensinou, que o reino de Deus está dentro de nós, né? E isso nos traz responsabilidade da nossa colaboração para a implantação desse reino de Deus na Terra. Reino que precisa ser implantado primeiro no nosso coração, no nosso íntimo.
A construção tem que ser de dentro para fora. Um reino de paz, um reinado do bem. Precisamos entender que a Terra só vai se tornar um mundo de regeneração quando os seus habitantes formos criaturas regeneradas. Então está nas nossas mãos. Por isso que não dá para estabelecer datas precisas. Cuidado com datas que a gente ouve por aí estabelecidas precisas, que depende do nosso livre-arbítrio. Sem embargo, contudo, se a fonte da beleza e das nobres estesias, quer dizer, percepções, sensações, se acha no íntimo da alma, a base da perdição, da tormenta e da infelicidade também dentro das criaturas está, reforçando aquilo que já dissemos, que céu e inferno são estados da alma, portanto, condições íntimas. E construções, portanto, do espírito imortal a partir de suas escolhas e as consequências delas. O ser humano tanto retira o bem quanto o mal do próprio íntimo, do próprio coração, como nos ensina o Nazareno, quer dizer, Jesus. Isso daí é com base em uma palavra de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, quando ele diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Mostrando, né, que o interior do ser humano é um depósito onde se acumulam pensamentos, sentimentos. E que o que sai pela boca, e que aí não são só palavras, mas podemos entender como um símbolo das atitudes também, é apenas a exteriorização daquilo que vem no íntimo, que está guardado interiormente. Pensamos, sentimos e fazemos aquilo que está no nosso interior. Os que vivem vendendo as notícias de que o Cristo está aqui ou acolá, ou lá, né? Ou os que afirmam ser os seus interlocutores, seus dialogadores, ou o próprio Cristo, estão com seus dias contados. Primeiro serão desmascarados pelos seus atos incompatíveis, incoerentes, pois não suportarão por muito tempo a encenação. Depois serão tangidos, quer dizer, tocados pelo remorso, o arrependimento, e tragados, arrastados pela morte, tendo que dar conta à consciência do uso abusivo ou criminoso que hajam feito do nome sublime de Jesus Cristo. Então, mostra a responsabilidade aí do uso indevido do nome de Jesus, uma atitude lamentável com consequências complicadas, que podem ser consequências realmente bem grandes para quem comete esse tipo de atitude. Afinal, temos a lei de causa e efeito, ou ação e reação, que mostra que colhemos o que plantamos. E aí ele termina dizendo: Jesus Cristo é, pois, aquele amigo que nos adverte, nos alerta, para que não nos deixemos embair, iludir, né? Seduzir pelas personalidades insensíveis ou enfermas que, falando e agindo em seu nome, o que pretendem é estabelecer aqui mesmo no mundo o seu império material, descrentes que se mostram de qualquer evidência espiritual para além da morte física. Então, nós precisamos, né, com base no que nós vimos aqui, estar atentos ao alerta de Jesus, nos resguardando dos falsos cristos e falsos profetas que surgem por aí de tempos em tempos, inclusive na atualidade. E lembrarmos que a proposta do Espiritismo é de fé raciocinada. A fé que se apoia nos fatos, na ciência, na filosofia, na razão, no raciocínio, na reflexão. Porque isso, quando nós
exercitamos e vivenciamos essa fé raciocinada, isso nos ajuda a nos resguardarmos contra esses falsos cristos e falsos profetas. E falando nisso, para realmente encerrarmos, nós trouxemos o trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nas instruções dos Espíritos, no item 8, que é uma mensagem do Espírito Luís, recebida em Bordeaux, na França, em 1861, intitulado Os Falsos Profetas, que a gente destacou alguns trechos. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porque quanto numerosos serão os falsos profetas. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. As aparências enganam. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Olha o perigo do dono da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso irmão pelo excelente trabalho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais e mentores desta casa, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, depositando o íntimo da nossa alma e do nosso coração, entregando a Ti, Pai, para que derrame sobre nós as bênçãos, Senhor, o amor que vem de Ti, que tudo conforta, que tudo repara, e que possamos, Senhor, ao sair daqui, ter o coração leve, a mente tranquila, pois sabemos ser herdeiros do Teu amor, e que possamos levar para todos aqueles, Senhor, que encontrarmos no nosso caminho, essa luz, essa paz que vem de Ti. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Nós agradecemos a todos, desejamos um excelente final de semana, um bom retorno para casa e até a próxima semana.